Fonseca. A manchete também dizia que o assunto, a pauta, seria o 8º Encontro Estadual da Juventude do PMDB em Santa Maria, no dia 2 de junho próximo. E é esse o assunto. Mas primeiro de nós falarmos, Daniel, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre a juventude do PMDB, do nosso estado, do Rio Grande do Sul, porque essa questão aí de tanta corrupção que a gente está acompanhando dia a dia, assusta, afasta, inibe a participação. E principalmente a juventude, né, que ela vem eu vou falar aqui numa palavra bem nossa, né, vem numa tesão, digamos assim, e ela é esbarrada, ela fica num desconforto total quando enxerga e observa isso e está ouvindo diariamente. Como é que é, na prática, essas minhas palavras, Daniel? Bom dia e bem-vindo, viu? Bom dia a todos os nossos ouvintes aqui da Rádio São Roque, aqui na região. Olha, a gente encara esse problema que a política está ocorrendo hoje, a corrupção, essa falta de entrosamento da juventude com a política, de uma maneira um pouco diferente do que a maioria dos partidos. A juventude do PMDB tem tido uma postura de dizer a verdade para a juventude, para os jovens, para tentá-los motivar a voltar a fazer política. Dizer a verdade é dizer que sim, existem muitos políticos corruptos lá em Brasília. É verdade. Só que agora, para mudar essa realidade, não basta ficar dentro de casa. A construção de uma sociedade melhor, até de uma rua onde a gente mora melhor, passa pela construção da política. Só a política pode mudar e transformar. E a partir desse discurso, a gente tem percorrido o Rio Grande do Sul, tentando motivar a juventude a se entrosar na política. Estamos conseguindo, e vamos lançar nesse nosso encontro estadual, 750 candidatos a vereador em todo o estado do Rio Grande do Sul. Mais de 50 candidatos a prefeito, com menos de 35 anos, que é a idade da nossa juventude. Isso se deve a esse trabalho de busca por uma nova crença na política, de um novo jeito de fazer política. Um jeito que diga a verdade para as pessoas, que não faça promessas que não cabem no orçamento dos municípios, e uma maneira de fazer política que nos permita dizer a verdade. Porque não adianta tapar o sol com a peneira. Todos os partidos políticos têm problema. O PMDB, o maior partido do Brasil, também tem os seus problemas, até por ser o maior. Óbvio que eu não concordo absolutamente com nada do que alguns companheiros fazem, mas todos os partidos têm problemas. E os problemas são as pessoas que levam os problemas. Ninguém se elege de graça. Ninguém chega à Câmara de Vereadores ou à Câmara dos Deputados porque quer. Todo mundo que chega à Câmara dos Vereadores ou à Câmara dos Deputados recebeu o voto das pessoas para estar lá. Talvez o eleitor, e é isso que a gente trabalha com a conscientização política, a conscientização do voto, de um voto mais consciente, de um voto capaz de traduzir em realidade aquilo que é o melhor para o município, aquilo que é o melhor para o Estado e para o Brasil. Talvez nem sempre o voto a gente preste tanta atenção quanto deveria. Muitas vezes a gente acaba votando naquele camarada que ajudou a família, arrumou uma consulta, naquele camarada que arrumou uma cesta básica, e não vota naquele que pensa o melhor para a nossa cidade. E é isso que a gente enfrenta. Aliás, costumeiramente acontece isso. Exatamente. Só que hoje eu acredito muito que a juventude está tomando a sua parte, porque nós somos 3 milhões e meio de eleitores no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem 7 milhões e 800 mil eleitores. 3 milhões e meio tem menos de 34 anos. Desses 3 milhões e meio, quase 70% estão conectados às redes sociais. O que, a partir desta eleição, será um diferencial. Porque o eleitor bem informado, ele presta mais atenção e ele julga mais. Hoje, ao contrário do que acontecia no passado, muitas vezes é o filho que influencia o voto do pai. É o neto que influencia o voto do avô, por ter mais informação. Principalmente do avô. E com certeza, esse mundo de informação que chega, ele pode e deve fazer com que o jovem passe a ter um protagonismo político desde dentro de casa. E eu acredito muito nessa mudança de postura do eleitor. A gente faz política todos os dias
E a gente vê essas coisas acontecendo em várias cidades do Rio Grande do Sul. E isso nos dá força para continuar. Deixa eu só brincar um pouquinho. Você falava do vô, né? O vô ainda pode ser um pouco reticente, agora a avó é cega, ela vai botar onde o neto mandar, né? A minha que eu diga. Betinho Vantinel, bom dia, Betinho. Bom dia, ouvintes da Rádio São Roque, bom dia, Melão. É sempre uma satisfação estar contigo aqui na rádio aí, com essa escuta em toda a região. Muito bem. Betinho, fala aí, então, esse é o assunto, é pertinente, e tu sabes que eu batalho isso, eu quero que o jovem realmente, ele é bem esclarecido, mas ele tem que participar. Isso aí que está faltando, isso, a participação. Não é só do PMDB, de todos os partidos. É claro, vocês estão defendendo a bandeira de vocês, eu acho correto. A gente defende a participação do jovem, seja no partido que for. Isso aí, eu defendo isso aí, o jovem tem que participar, né? E aí, Betinho, fala um pouco. Melão, a gente sabe que, bem como dizia o Daniel, eu quero aqui cumprimentar meu presidente, que a gente, no ano passado, ali, andamos todo o estado aí, praticamente disputando a eleição, e depois, no final, a gente fez um acerto. Deixa eu te contar uma coisa. O Cortez, ele só para te dizer uma coisa. Ele chegava e eu telefonava daqui. Como é que tá aí? Botava ele no ar. Aí ele subia a serra, onde é que ele estava, eu telefonava e colocava ele no ar para saber da campanha. Verdade. Então, ver como nós fizemos campanha em todo o estado e mobilizamos a juventude do PMDB. Hoje temos 385 juventudes municipais organizadas entre os 497 municípios. Parabéns, viu? Parabéns. Graças à nossa campanha. Se não fosse o Beto fazer o seu grande trabalho, com certeza nós não teríamos esse número. O Beto é grande responsável por isso. Agora vou deixar de falar. Primeiro quero agradecer aí as palavras do Daniel e também agradecer o Melão, porque realmente sempre foi uma emissora do tamanho da Rádio São Roque, da Rede Jauru de Comunicação, sempre nos deu espaço, sempre deu espaço para a juventude para nós discutir as questões. Então, isso tem que reconhecer e te agradecer, Melão, porque não é qualquer pessoa que tem essa visão de dar oportunidade para o jovem. Isso é muito importante, então, com certeza, faz parte desse sucesso que a gente vem obtendo. O jovem realmente sente uma dificuldade em ingressar na vida política por causa de muitos fatores, entre eles a corrupção. Mas a gente vem trabalhando e eu venho percebendo que, pelo menos na juventude do PMDB, a gente vem aumentando o número de adeptos à política, nesse sentido que o Daniel falava. A gente precisa fazer a diferença. Se a gente ficar em casa, a gente não vai mudar nada, né? Se eu ficar em casa dormindo, eu não posso esperar que mude o cenário político, que deixe de ter corrupção, que a gente melhore a política. Se as pessoas de bem se achicar, né, se atirar para trás, vai prevalecer a má política. A gente precisa de renovação, a gente precisa de juventude, a gente precisa que a juventude participe dos processos, porque isso faz com que a gente tenha um avanço significativo nos processos eleitorais, na democracia, e que a gente venha consolidar uma sociedade mais igualitária, mais justa, porque o jovem é muito sonhador. E isso é importante para a gente desenvolver as nossas localidades, os nossos municípios. A gente precisa dar oportunidade para os jovens. E isso daqui, se eu te falar, por exemplo, te dar o exemplo da Quarta Colônia, eu estou aqui, somos acostumados a discutir isso. A gente tem os nossos jovens migrando para outros centros, para maiores centros. Uma vez a gente perdia quase tudo para Santa Maria, agora já tem uma grande parte que vai para Porto Alegre, tem outra parte que vai para outros estados. Está muito fácil essa questão estrutural de se locomover, de ir para outros lugares, estudar em outros lugares. Isso também é bom, só que a gente não pode perder o jovem para sempre. O problema é que ele sai... Falta de planejamento político para manter o jovem. Ele sai do município, sai da nossa região, Melão, e não volta mais. Porque aqui não tem oportunidade. A gente, mais do que fazer política partidária, a juventude do PMDB, a gente, em várias regiões do Estado, discute implantações de colégios técnicos, discute a viabilidade de polos da universidade, discute programas de juventude. A gente realmente faz mais que uma juventude partidária. A gente discute com os nossos candidatos, pré-candidatos a prefeitos. Ontem, por exemplo, a gente estava em Restinga Seca no pré-lançamento de candidatura de dois companheiros nossos, que é do nosso pré-candidato a prefeito, o Paulinho Salerno, e do Gesiel Soares. E naquela oportunidade, a juventude do PMDB construiu uma sugestão de plano de governo
com os principais projetos hoje do governo federal, do governo do estado, que a gente pode implementar nos municípios. Entregamos para o Paulinho e pedimos que a juventude tenha oportunidade. E em Restinga Seca, felizmente, a gente já tem uma visão um pouco mais avançada da questão do espaço dos jovens. A gente já tem a gente tem polo de universidade, da Universidade Federal, a AB, a Universidade Aberta do Brasil, a gente já tem várias políticas de juventude. E é isso que a gente precisa. Mais do que fazer política de partidária, a gente precisa consolidar o processo que dê oportunidade para os jovens. E isso, eu acho que é um papel fundamental das juventudes partidárias, para que os jovens também se sintam em casa, se sintam à vontade de fazer política e buscar os seus espaços para discutir o dia a dia deles, para discutir a organização estrutural do município que dê oportunidade para eles. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. A questão do nosso... aqui nós temos uma boate hoje muito boa, que é o Casarão, que é um negócio importante. Eu via conversando esses dias com o Betinho, e a gente não sabe da importância que tem uma boate no município de Faxinal, porque a gente perde os jovens para as festas de Santa Maria, todo mundo vai lá para Santa Maria, e é um passo para o jovem pensar, eu vou morar em Santa Maria, não tem um lugar para me divertir na região, não tem um lugar bom, entendeu? Então, são algumas questões estruturais que a gente pode pensar, que a gente pode apoiar. A festa faz parte do planejamento político para manter o jovem. Não tem? Com certeza absoluta. Então, são algumas coisas importantes para a gente manter o jovem na região, para a gente conseguir conquistar que o jovem produza o conhecimento e aplique o conhecimento na região. Isso vai fazer que haja um desenvolvimento da região, das regiões do nosso estado, e que seja mais distribuído esse conhecimento, porque, infelizmente, a gente tem polos de concentração, como a Santa Maria. E que traga o desenvolvimento econômico para a sua cidade. Exatamente, mas dividindo renda, gerando mais renda para o município. Deixa uma questão de ordem. Eu, Daniel, eu participei de reuniões também políticas, questão de ordem. Mas eu preciso dizer uma coisa aqui nesse microfone. A Rádio São Roque, em época de política, nós somos muito perseguidos pelos ignorantes. Tem gente que, nesse momento, Betinho, está achando que eu estou te lançando aqui, né, a um cargo ou... Né, não, deixa eu falar aqui. Então, eu quero dizer para todos os partidos que os nossos microfones são abertos para todos os partidos. É só querer falar. Isso é, telefone e agenda, porque ele tem que ser agendado aqui, porque hoje eu preparo o programa para amanhã. Eu mesmo tenho tempo. E a gente precisa fazer um agendamento, uma pauta, enfim. Mas, eu vou repetir, eu falo isso porque eu hoje estou indo a Santa Maria, lá na Promotoria Pública, dar explicação no município aqui que acha que eu não dou chance no meu jornal. Só que esse partido não se reúne e nunca manda nada para mim divulgar. Como é que eu vou saber das coisas? Alguém tem que informar. É bom ter o que dizer também. Exatamente. Então, essas coisas, né, é que eu tenho que deixar bem claro aqui. Fala no microfone aqui da São Roque, da Rede Jauru, as pessoas de bem, que têm um partido, que queiram falar de política, queiram falar de futebol, tem que ter um partido, uma equipe de futebol, ou é dirigente, enfim, ou é atleta, não há problema nenhum agora. Telefona pra gente, vem aqui conversar com a gente, nós vamos colocar no ar. Não, sabe qual é o maior absurdo que estão fazendo com o Brasil hoje? É a criminalização da atividade política. Parece que nós somos criminosos por fazer política, e quem fala de política, quem dá espaço para a política, e as emissoras que dão espaço para a política têm que ser louvadas por isso, porque isso faz com que o povo possa entender o que está acontecendo, possa formar sua opinião própria. E, infelizmente, no Brasil, por causa de 4 famílias que dominam os grandes grupos de mídia do Brasil, a atividade política hoje é criminalizada. E isso é uma pena, porque só a atividade política pode mudar o país. Muito bem. Então, deixo bem claro mais uma vez, né, e é bom que aconteça esses encontros que nós estamos fazendo aqui, de falar sobre política, né? Eu estou falando aqui do PMDB porque vocês são dirigentes do PMDB jovem. Eu não tenho como fugir. Como aqui poderia estar o PP, o PTB, o PT, o PSB, o PCdoB, o PRB, enfim. Me ajudem aí, tem mais um partido. São 28. Né? Que apareça aqui qualquer partido político e que defenda a sua bandeira. E eu parabenizo vocês porque vocês, né, na verdade, são líderes estaduais. E é isso que eu elogio. E tomara que alguém copie isso, que imita vocês. Né? É. Daniel, vamos falar do 8º encontro, então.
em Santa Maria, dia 2, que é um sábado, né? Um sábado, na Câmara de Vereadores de Santa Maria, onde exatamente para discutir essas coisas que o Betinho estava falando, para discutir o nosso discurso para além partido político. Convidamos o senador Roberto Requião, do Paraná, 3 vezes governador do Paraná, 2 vezes senador da República, o senador que transformou o governo do Paraná, quando governador, na melhor educação pública do Brasil, que tem os professores mais bem pagos do país e que tem a maior rede de políticas públicas sociais do Brasil, às vezes até maior que o governo federal. Então a gente vai discutir com ele exatamente esses projetos implementados por ele no governo do Paraná. Ele é um cara que fala muito bem sobre a questão da crise, essa que a gente falava agora, porque a desindustrialização do Brasil e o êxodo rural juntos estão acabando com o interior do nosso país. Quando você alia a falta de emprego com a falta de permanência do jovem no campo, as pequenas cidades do país todo, não só do Rio Grande do Sul, estão sofrendo um desatino econômico que está gerando e que daqui a 15 anos vai causar uma crise muito maior, ainda mais num estado com atividade 80% da sua economia agrícola, como é o caso do nosso Rio Grande do Sul. O senador Pedro Simon, nosso líder maior do PMDB gaúcho, estará conosco também em Santa Maria. Os nossos deputados estaduais, federais, o presidente do PMDB do Rio Grande do Sul, ex-deputado, sempre deputado Ibsen Pinheiro, autor da emenda dos royalties, que traz para municípios, como os pequenos municípios aqui da região, cerca de mais 800 mil, 1 milhão de reais por ano no orçamento, caso a emenda seja aprovada, de fundo a fundo, sem ter que fazer projeto, sem ter, são livres no caixa do município esses 800 mil, 1 milhão de reais. São projetos importantes que o PMDB defende, e a gente vai estar conversando com os nossos candidatos a vereador, com os nossos candidatos a prefeito, sobre esses programas, que são importantes para a vida do jovem e que tem essa direção política. A juventude do PMDB hoje ela tem um norte político que é muito claro, que é isso que o Betinho falava. São bandeiras que lutam pela permanência do jovem na sua cidade ao lado da sua família através da qualificação profissional, através de uma política integrada de esporte, porque sem esporte o jovem não fica na sua cidade, que pense no lazer, que pense que festa é importante, sim, e às vezes o prefeito tem que se preocupar em atrair festa para a cidade, em ter uma casa noturna, sim, porque o jovem precisa ter o que fazer, senão ele não fica. E ele vai para outra cidade. Ele vai para outra cidade. E aí isso envolve segurança no trânsito, isso envolve combate à direção e a questão do alcoolismo na direção. Isso envolve uma série de políticas que são diretamente ligadas ao desenvolvimento da vida do jovem. A Universidade Aberta, o Instituto Técnico Federal, a luta de uma escola técnica federal do Pronatec aqui na 4ª Colônia, que é uma coisa extremamente importante. O Pronatec está aí e nós, que temos muito orgulho de ser do maior partido do Brasil, PMDB, o partido do vice-presidente da República, Michel Temer, o partido que tem mais prefeitos, mais vereadores, mais deputados, um partido com grande articulação em Brasília. Ministro da Agricultura. Ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro Filho, companheiro do Rio Grande do Sul, e que, graças a Deus, tem nos dado as condições de trabalhar, por exemplo, no estabelecimento de convênios como esse da Universidade Aberta do Brasil, em Restinga Seca, ou em Agudo, ou lá em Balneário Pinhal, com muita rapidez, fazendo com que os recursos cheguem de forma rápida nos municípios. Com certeza o PMDB, por ser o maior partido com mais articulação política do que qualquer partido no país, tem essa capacidade de trazer os recursos de forma rápida, de forma límpida, através de projetos de competência. É isso que a gente vai estar reunido discutindo. Bem. Então, ok. Então, para as pessoas que querem participar e que, de repente, nem são filiados do PMDB. E que querem se filiar no PMDB jovem, está aberto, dia 2. Com certeza. O 8º encontro de Santa Maria, na Câmara de Vereadores. Começa às 10 horas, a abertura oficial, mas 8h30 já tem gente lá perto. 8h30 estaremos fazendo credenciamento, recebendo todo mundo, porque vem gente de todo o estado, de muito longe. E aí vai, né? Depois tem às 11h30 o lançamento dos pré-candidatos jovens a prefeito e vereador, lançamento dos pré-candidatos a prefeito da região Centro e 4ª Colônia, meio-dia almoço, 1h30 grupos de debate, 1h45 eleição da coordenadoria, né? Estamos elegendo da região aqui. Isso, uma nova coordenadoria. Nossa juventude funciona através de uma subdivisão de 33 coordenadorias nas regiões. Hoje nosso coordenador é o Betinho, que está passando o bastão para o próximo coordenador regional. Aí tem o anúncio, então,
da eleição, às 15 e às 15h30, plenária final. E às 16 encerramento. Sábado, dia 2 de junho. Muito bem. Betinho, mais alguma... Quero, mais uma vez, agradecer a oportunidade aí para a gente estar discutindo as questões e mobilizando a juventude da nossa região, que é tão importante, fundamental, a participação dos jovens. E eu quero aqui, Melão, fazer uma menção que eu fiquei muito feliz. Na sexta-feira passada, eu vim, inclusive, doar sangue pela mobilização dos alunos da Escola do Antônio Reis, que estão numa gincana pelos 50 anos da escola. Então, eu queria parabenizar essa atitude, esse envolvimento. Eu vi toda a comunidade entusiasmada, né, envolvida. Continua. Pois é, ontem eu cheguei no Banco do Brasil, aí já tinham 2 ou 3 pessoas, eu brinquei, eu vim do açougue, espero que a nossa equipe ganhe. Mas é tão bom ver o jovem participando, fazendo a diferença, mobilizando. Os jovens, eu cheguei às 11h30 da manhã, saí 13h30 da tarde para dar sangue, tanta gente que tinha, pela mobilização da juventude. Então, isso que faz a diferença. Vamos fazer a diferença, galera. Vamos participar, vamos discutir política, vamos fazer diferente, vamos melhorar nosso redor, e a gente só vai melhorar participando. Quero te agradecer mais uma vez, Melão, pela oportunidade que tu dá para a nossa juventude, que tu dá para esse espaço, para a gente convidar a galera a fazer diferença, participar desse processo que é tão importante de renovação na política, de fortalecimento dos jovens nesse meio tão importante para transformar a nossa realidade, da nossa sociedade. Construa um novo Brasil, mude o Rio Grande, trabalhe pela sua cidade. Que bonito, Daniel. Um abraço, viu? Esse é o nosso lema, Melão. Queria te agradecer pelo espaço e fazer um convite especial aqui para os presidentes dos grêmios estudantis das escolas. Os presidentes dos grêmios estudantis, tendo partido ou não tendo, estão convidados a estar conosco discutindo política em Santa Maria. É muito importante a participação de cada um. Então, aberto sim para todos os jovens do nosso encontro, independente de cor partidária, de vontade partidária, mas convidar os presidentes dos grêmios estudantis, o que é muito importante. Muito bom. Parabéns por essa tua iniciativa. E elegante. Muito bom. São 9h36, nós tivemos aqui o presidente da Juventude do PMDB do Rio Grande do Sul, Daniel Killing, e do vice-presidente, o vereador Betinho Fantinel. Também Delmar Fonseca, que é o assessor do presidente Daniel. Um abraço para você, sucesso, hein? Conte sempre com a gente. Muito obrigado. Valeu.